A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidar a todos a abrir nesse momento a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Esse é o texto que nós vamos meditar neste momento. E aqueles que não tiverem com a Bíblia, acompanhem a leitura da palavra, porque é apenas um versículo e você pode memorizar com bastante facilidade. Apenas um versículo. Depois você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar o texto que nós vamos meditar. Assim diz a palavra do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vocês podem perceber que esse texto, esse versículo, capítulo 17, capítulo 1, versículo 17 de Tiago, ele fala exatamente sobre a imutabilidade de Deus. Então, esse texto é exatamente que nós vamos meditar, como já falei para vocês, e o tema dessa reflexão é a imutabilidade de Deus. Então, amados irmãos, que consolo haveria em orar a um Deus que, como o camaleão, mudasse de cor a cada momento? Quem levaria uma petição a um príncipe terreno que fosse tão mutável que atenderia a um pedido um dia e negaria no dia seguinte? Essas palavras foram escritas por um teólogo chamado Stephen Charnock, citado pelo o autor do livro Os Atributos de Deus, A.W. Pink. A imutabilidade de Deus é uma das perfeições divinas, como também é uma excelência do Criador que o distingue de todas suas criaturas. Deus é perfeitamente o mesmo. Não é sujeito a mudança alguma em seu ser, em seus atributos e em suas determinações. O livro de Salmo, capítulo 18, versículo 2, diz: O Senhor é a minha rocha. Daí, amados, compara Deus a uma rocha que permanece inabalável, embora todas as criaturas sejam sujeitas à mudança. Deus é imutável, visto que não tem princípio nem fim, não pode experimentar mudança. Ele é eternamente o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse foi o texto que nós acabamos de ler, onde nós vamos refletir nesse momento, que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Observem bem, Champlin, interpretando esse texto, diz: embora haja vários pontos difíceis de entender neste versículo, e que o texto seja um tanto incerto, a mensagem geral é perfeitamente clara. Deus é a fonte originária somente do bem e nunca do mal. Ele não muda, não varia e não se modifica. Por conseguinte, não pode ser bom em um momento para ser mal no instante seguinte. Porque a palavra de Deus diz, o próprio Deus falou, porque eu sou o Senhor, porque eu sou o Senhor, não mudo.
Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6. A imutabilidade da natureza e dos propósitos de Deus é a verdade que aqui ensina. Portanto, a imutabilidade de Deus, mostra três verdades a destacar. O tema que iremos meditar nesse momento, como já falei, mas para que vocês possam ouvir aquelas pessoas que ainda chegaram agora, é a imutabilidade de Deus. E as três verdades que nós vamos ver, a primeira verdade é o seguinte: a natureza de Deus e seu ser são infinitos e não são sujeitos a mutação alguma. Essa é a primeira verdade. Observem. Essas palavras diz exatamente o quê? Deus não muda em sua essência. Ou seja, jamais houve tempo quando ele não era, jamais virá tempo quando ele deixará de ser. Deus não evoluiu, nem cresceu, nem melhorou. Tudo que ele é hoje sempre foi e sempre será. A palavra de Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. É a sua afirmação categórica quando ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Deus é completamente imune a tudo que lhe é alheio. E é impossível melhoramento ou destruição. Ele é perfeitamente o mesmo. Somente ele pode dizer, olhe, preste bem atenção, somente ele pode dizer: eu sou o que sou. Essas palavras foram ditas pelo próprio Deus a Moisés. Encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando ele disse: eu sou o que sou. Então vocês observem que a natureza de Deus e seu ser são infinitos e não são sujeitos a mutação alguma. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade diz o seguinte: tudo o que os atributos de Deus eram antes do universo ser criado, eles são os mesmos agora e será para sempre. Observe que nessa verdade ele diz o seguinte: é a mesma coisa dizer, seus atributos são imutáveis, pois eles são as próprias perfeições, as qualidades essenciais do seu ser. Sempre o mesmo está escrito em cada um deles. Percebam, seu poder é imbatível, sua sabedoria não sofre diminuição, sua santidade é imaculada, seu amor é eterno. Observe na palavra do Senhor, quando ele disse: com amor eterno eu te amei. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Então Deus me ama, Deus te ama, Deus ama a cada um de nós, ama a sua igreja e ama o seu povo. E ele não vai mudar nunca, porque a própria palavra de Deus diz, o seu decreto diz, o seu atributo diz, seu amor é
eterno. E ainda mais, tendo amado, ele disse mais, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João capítulo 13, versículo 1. Sua misericórdia não cessa, pois é eterna. Salmo 100, versículo 5. Então vocês observem que os atributos de Deus são imutáveis. Terceira e última verdade diz o seguinte, bastante simples essa, mas de grande importância essa verdade aqui. Que diz o seguinte, olha, preste bem atenção. A terceira verdade diz, a vontade de Deus não muda. Quando fala a vontade de Deus não muda, é a mesma coisa de dizer o conselho de Deus não muda. Portanto, talvez alguns estejam prestes a objetar que devemos ler o seguinte num versículo. Veja só que versículo é esse. O versículo se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz: Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. De imediato, a resposta é o quê? A nossa primeira resposta é: então, as escrituras se contradizem. Não. Isso não pode ser. As escrituras não se contradizem. Vejamos. A palavra de Deus, lá em Números, capítulo 23, 19, é suficientemente claro. Olhe e prestem bem atenção. Diz o quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como também diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, 29, diz o seguinte: aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Eu só posso dizer, glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a vontade de Deus não muda. E isto é uma verdade. A explicação disso tudo é bastante simples. Vejam só. Apesar da palavra de Deus já dizer que o conselho de Deus não muda. Ou seja, a vontade de Deus não muda, como está exatamente dito na terceira verdade que nós acabamos de ler. Veja só a explicação. A explicação é muito simples. Assim diz A.W. Pink, o autor do livro Os Atributos de Deus. Ele diz o seguinte: quando fala de si mesmo, frequentemente Deus acomoda a sua linguagem às nossas capacidades limitadas. Então, Deus sabe a nossa capacidade. Como é que Ele pode conversar com cada um de nós, da forma que nós entendemos o que Ele quer falar através da sua palavra. Vejam bem também o autor, que é chamado Heber Campos, todos conhecem. Ele diz o seguinte: Deus não pode ser compreensivo por nós devido à finitude de nossa mente e, portanto,
há em nós incapacidade de aprendê-lo completamente. Vejam mais alguma coisa para que você possa entender e compreender ainda melhor. Essa acomodação ao nosso conhecimento é necessária por duas razões. Tá? A primeira é a distância que há entre o Criador e a criatura. E a segunda é a separação existente entre Deus, que é santo, e a humanidade, que é pecadora. Então, como Deus fala para cada um de nós, ele fala de acordo com a nossa capacidade. E às vezes a gente pode entender, falando dessa forma, ainda pode entender errado. Então é por isso que nós precisamos conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Vejam bem ainda. Deus se descreve a si mesmo como revestido de membros corporais, como olhos, ouvidos, mãos e etc. Fala de si como tendo despertado, está lá em Salmo capítulo 38, versículo 65, essa palavra, e como madrugando, Jeremias capítulo 7, versículo 13. Observe ainda, apesar de que ele não cochila, nem dorme. Salmo 121, versículo 4. Sim, amados irmãos, agora é compreensível. Deus é imutável em seu conselho. Vejam bem, lá em Romanos, capítulo 11, versículo 29, as palavras de Paulo, quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo, diz: os dons e a vocação de Deus não são sem arrependimento. Vou repetir. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos capítulo 11, versículo 29. Isso é a palavra de Deus. Só pode ser assim. Claro, pois se ele resolveu alguma coisa, veja bem, se ele resolveu alguma coisa de acordo com a sua vontade, quem o pode dissuadir? O que deseja, isso o fará. Jó, capítulo 23, versículo 13. E para concluir, amados irmãos, vejamos. Todas essas palavras talvez seja terror para alguém, por não ter o conhecimento, ou então por não acreditar no nosso Deus. Aqui há terror para os ímpios. Prestem bem atenção. Aqui há terror para os ímpios. Os que o desafiam, que transgride as suas leis, que não tem interesse na sua glória, mas vive como se eles não existissem. Mas vivem como se eles não existem, como ele não existisse. Não deve imaginar que quando no dia final clamarem a ele, a Deus, por misericórdia,
Ele mudará a sua vontade. Revogará a sua palavra. E quebrará as suas ameaças terríveis. Não. Não. Porque Deus declarou através da sua palavra. Exatamente lá em Ezequiel capítulo 8, versículo 18, quando ele declarou, prestem bem atenção a este versículo, amados irmãos, para nunca esquecer. Por isso, com a ira os tratarei, não olharei com piedade para que eles nem os pouparei. Mesmo que grite aos meus ouvidos, aos ouvidos de Deus, não os ouvirei. Repetir o versículo e o texto. Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Anotem bem este versículo. Deus não negará a si mesmo para gratificar a cobiça deles, de forma alguma. Deus é santo, imutavelmente santo. Portanto, Deus odeia o pecado eternamente. Daí, a eternidade do castigo de todos. Quantos morrerem em seus pecados. Essa é a palavra do Senhor, quando diz que Deus é imutável. Deus não muda. A imutabilidade de Deus esse é um dos atributos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não muda. Amados, uma coisa nós podemos ter certeza: que Ele ama o seu povo. E suas promessas serão cumpridas na minha vida, na tua vida e na vida do seu povo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, porque Deus não muda. Ele próprio disse lá em Malaquias, quando ele disse, vejam bem, lá em Malaquias, versículo 6, aliás, Malaquias, ele disse, o seguinte, eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Essas são as palavras do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que não muda. Obrigado, Senhor, porque Tu nos mostraste, Senhor, a cada um de nós, hoje o que Tu queres falar aos nossos corações. E continua, Senhor, a falar com cada um de nós. E nos ensina, Senhor, não apenas ser ouvinte da Tua palavra, mas sermos praticantes da Tua palavra. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.